E hoje o governo do Egito informou que recebeu uma lista com os nomes de 28 brasileiros que querem sair da faixa de Gaza. Deste grupo, pelo menos 13 estão abrigados em uma escola católica. De acordo com as autoridades brasileiras, as cópias de passaporte, fotos, documentos e um dossiê detalhado dos brasileiros foi encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores do Egito. O Brasil precisa da ajuda das autoridades egípcias para fazer o resgate por meio de Rafah, única cidade da região da faixa de Gaza que faz fronteira com outro país além de Israel. Hoje, o porta-voz israelense Lior Hayat afirmou que pode haver mais de um brasileiro desaparecido e possivelmente refém do Hamas na faixa de Gaza. Ana, até agora, até o momento, foram confirmadas a morte de 2 brasileiros em Israel. Não há confirmação de que haja brasileiros entre os reféns. Essa informação ainda não foi confirmada pelo Itamaraty, mas a informação que nós temos, então, que o governo do Egito recebeu essa lista com o nome de 28 brasileiros que estão na faixa de Gaza e que têm a intenção de sair, de serem retirados de lá. Essa é uma grande preocupação também, como é que isso vai ser feito em segurança, né? Discute-se, então, a criação de um corredor humanitário, mas isso é bastante complexo, né? Envolve várias questões, inclusive de um possível até cessar-fogo entre Israel e o Hamas nesta faixa para que essas pessoas possam ser retiradas em segurança. Quero te ouvir, antes eu vou pedir só para a produção exibir novamente um mapa dessa região para a gente entender exatamente do que estamos falando. A faixa de Gaza, então, ali, aquele pedacinho em vermelho, né? O restante ali, Israel. E essa é uma parte que faz a fronteira com o Egito, que seria a única forma ali desses brasileiros e outros também moradores, habitantes da região de faixa de Gaza saírem em segurança ali em Rafah, né? Que seria a fronteira com o Egito. Seria um corredor humanitário que eles estão discutindo como é que vai ser a criação desse corredor aí para os próximos dias, porque não são só brasileiros, claro, existem judeus, palestinos, enfim, muita gente que quer sair de lá. São 2.300.000 pessoas morando na faixa de Gaza. Ana. Pois é, agora você tem uma pergunta, né, Paula, que muitos especialistas aqui estão se fazendo. Muito da retórica anti-Israel, que nós estamos, principalmente aqui nos Estados Unidos, de boca aberta, uma retórica nas universidades, né, estudantes numa retórica anti-Israel, e aí, de novo, você encampar o discurso pró-Palestina é uma coisa, discutir a equação Palestina-Israel, um Estado para a Palestina, isso é uma coisa. O Hamas, um grupo bárbaro de terroristas bárbaros, isso não pode entrar na equação. E um dos pontos dessa retórica anti-Israel que nós temos visto aqui nos Estados Unidos é que os moradores, os habitantes da faixa de Gaza, eles estão numa prisão a céu aberto, que os israelenses prenderam esses habitantes, esses palestinos na faixa de Gaza e que eles estão numa prisão. Mas se estamos falando de um corredor humanitário, de um ponto da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito, por que o Egito não abre a sua fronteira para que todos os palestinos da faixa de Gaza vão para o Egito e dali para o Irã, para onde eles bem entenderem? Porque o Egito também está preocupado com aqueles que se dizem palestinos da faixa de Gaza, mas que desde sábado nós vimos que eles não estão preocupados com a causa palestina ou com os palestinos, mas sim com o extermínio de judeus e com o terrorismo na região. Por que o Egito, então, não abre a sua fronteira? Muitos especialistas estão aqui fazendo a mesma pergunta. Ora, se é tão grave assim o que os israelenses estão fazendo com os palestinos nessa prisão a céu aberto, então o Egito abre a sua fronteira. E não é bem assim. É complexa a história, né? A própria invasão agora da faixa, de muitos especialistas aqui falam também, terá que ser feita com boots on the ground, né? Com soldados, né, marchando. É também uma operação complicada, porque a faixa de Gaza, como o Constantino estava falando, tem túneis, vielas, então de qualquer janela pode ter um atirador.
Então, é uma operação muito complicada e é preciso sempre separar essa retórica de um Estado palestino, da causa palestina, da paz entre Palestina e Israel, e do Hamas, que não quer paz, não quer corredor humanitário, eles querem simplesmente o novo nazismo, o extermínio de judeus. E os mesmos aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, que desde 2016, desde a eleição de Donald Trump, chamam todos aqueles dissidentes políticos de nazistas simplesmente porque não nos ajoelhamos para uma agenda nefasta da esquerda, os mesmos antinazistas estão apoiando o extermínio do povo de Israel. Pois é, Augusto, temos a informação então de que 28 brasileiros que estão na faixa de Gaza querem deixar o local, 13 deles estão abrigados aí em uma escola católica. Saiu mais uma informação, a ONU disse que mais de 340 mil pessoas que moram em Gaza já deixaram suas casas, mas a gente está falando aí de um território de 2 milhões e 300 mil pessoas. Né? Tem muita gente ainda morando lá, muitos civis inocentes, palestinos, judeus, brasileiros, diferentes nacionalidades. Isso precisa ser pensado como essas pessoas serão retiradas de lá em segurança. Né? E o governo brasileiro tem feito gestões junto a quais governos? Ao de Israel? De Israel. Sim. E tenta ajuda do Hamas? Não, do Hamas. Bom, acho que então isso eles não vão admitir, né? Então é o seguinte, não, vamos lá. Oficialmente o governo brasileiro quer um diálogo com o Egito. O governo brasileiro quer que o governo do país vitimado pela violência, né, cuide dos brasileiros expostos às consequências da violência produzida pelo Hamas, sem pedir nada ao Hamas, que é o amigo. O amigo do governo Lula não é o Hamas? Pois peça a eles. Peça a eles que liberem as crianças que estão na escola, crianças brasileiras. Quem controla a faixa de Gaza são integrantes do Hamas eleitos pelo eleitorado palestino. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito, não foi sempre, não, governada por terroristas, a faixa de Gaza. Eles optaram por isso. Eu estou defendendo aqui a extinção dos palestinos. É evidente que não. É evidente que não, mas a captura dos chefes, dos comandantes, e Israel não vai esquecê-los, essa captura poderia ser facilitada por palestinos que se opõem à violência. Porque os palestinos são vítimas de toda... Elegem um governo e são vítimas. Tentem ajudar o afastamento dessa turma. Eles apoiam. Os brasileiros que moram lá, eu não acredito que eles tenham ido para lá para militar contra o Hamas. Não faz sentido. Isso aí deve ser punido com a morte? Não. Mas deve ser invocado para acabar com o cinismo do governo. Todos os mortos são decorrência de ataques israelenses agora. Estão mudando a história de tal forma que é Israel culpado de tudo. Quer dizer, a narrativa é o culpado de tudo. Quer dizer, Israel foi atacado. O governo brasileiro se solidarizou enfaticamente com os brasileiros que morreram, porque estavam numa festa, a brasileira, né, que morreu, o brasileiro, estava num festival de música. Esse é o crime que cometeu. Aí é culpa de Israel. É porque Israel oprimiu o povo palestino. Mas, meu Deus, o Brasil, ele se entende com tanta facilidade com assassinos, com opressores, né, com os maduros da vida, com os governantes de Cuba. E agora é Israel, que é a ditadura perversa. Repito, Israel jamais desencadeou uma guerra lá, reagiu e ganhou todas. Ele nunca começou nenhuma guerra, pois ele vai reagir nessa, ou eles deveriam entender
Os próprios terroristas, é que eles não entendem nada, deveriam entender o que significa um governo de união nacional formado em meio a uma administração detestada pela maioria dos israelenses, por outros motivos aí, porque cometeu, além de se meter em casos, em histórias muito mal contadas, também tentou controlar o Supremo Tribunal Federal, de lá, a Corte Suprema, e isso não pegou bem. Agora, formaram um governo de união nacional porque eles sabem que ninguém defendeu Israel, tá? Eu, se fosse judeu, eu não acreditaria em ajuda nenhuma no mundo, numa época como foi, na Segunda Guerra Mundial. O Papa fingiu que não sabia dos campos de concentração. Aliás, esse Papa agora não vi nenhuma veemência, né? Nenhuma coisa assertiva. Ninguém, além dos americanos, tem sido aliados firmemente, coerentemente dos judeus. Então, eles têm todo o direito de cuidar da sobrevivência do país. Eu vi não sei se me referia aqui já a esse desenho, mostra um soldado israelense na frente de uma mulher com uma criança no colo e ele está pronto para atirar num soldado, um terrorista do Hamas que está armado com a mesma arma atrás de uma mulher com uma criança. Eu acho que esse desenho resume a ópera que nós estamos vendo. Ópera dramática.